Muitos dos meus pacientes reclamam de começar e não terminar. Eles dizem que quase tudo na vida deles, eles começam e não conseguem terminar. Como fazer para lidar com este mau hábito em nossas vidas? Existem alguns conceitos importantes que eu vou te passar. Dois deles você vai aprender agora. A diferença entre problemas de escopo fechado e problemas de escopo aberto. E também uma questão muito importante é a diferença entre experiência e resultado. Como fazer uma comparação entre esses dois de maneira que eles possam nos ajudar. Problema de escopo fechado e problema de escopo aberto. Para a gente entender melhor o que é problema de escopo aberto, vamos entender o que é um problema de escopo fechado. Quando você está num jogo de computador, com fases, primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente, este é um problema de escopo fechado. Você já conhece os degraus, você sabe por onde você tem que passar para atingir o resultado. Este é um belo exemplo de problema de escopo fechado. Agora, veja o seguinte, problema de escopo aberto é aquele onde você tem ideia do resultado que você deseja, você sabe o que você quer. O problema é que você não sabe por onde ir, você não sabe o que fazer, você não sabe quais os degraus você precisa subir. Pior, você não sabe nem por onde você começa. Entendeu a diferença entre problema de escopo fechado e problema de escopo aberto? Pois é, acontece que a maioria das questões nas nossas vidas, e quase 100%, são problemas de escopo aberto. Os problemas de escopo fechado, eles são construídos por terceiros e você entra naquele processo e vai seguindo o caminho. Quando você entra na escola, você entra em um problema de escopo fechado, porque o professor vai te ensinar, vai te dar aulas e ao final vai te dar uma prova. E você já sabe quais são os passos para chegar até lá e você sabe o que é preciso para atingir aquele resultado. Na vida, você passa por diversos problemas, você enfrenta diversas situações, você tem uma meta na vida que é atingir, conquistar um novo emprego, por exemplo. E aí, como que você faz para conquistar um novo emprego? Você já tem aquele conhecimento? Você não tem aquele conhecimento? O que é importante fazer primeiro? Talvez começar a mudar de emprego? Você está num e vai para o outro para adquirir experiência apenas para aprender um pouco mais sobre aquilo que você deseja? Percebe que é bem complicado isso? Problemas de escopo aberto são extremamente complicados. E aí, como é que faz para resolver isso? A gente não sabe o que fazer? Bem, a primeira coisa é você construir um campo de estado. Campo de estado é você anotar absolutamente todas as ideias que você tem em relação àquele problema. Vai anotando tudo. Não se preocupe com ordem, com organização, com tamanho, com nada. O ideal é que você tenha um caderno e vá escrevendo nesse caderno as suas ideias. E depois você vai filtrando aquelas ideias, vai organizando aquelas ideias aos poucos e vai dividindo os problemas em partes. Isto vai te ajudar a dividir os problemas em partes. E à medida que você for dividindo os problemas, você vai começar a entender a forma, a maneira e o momento em que eles se encaixam. E aí você vai começar a desenvolver um senso de prioridade. Você vai começar a entender o que você deve fazer primeiro e o que você deve fazer depois. Mas não espere perfeição nisso. Muitas vezes você estará fazendo uma tarefa e você percebe que ela não é prioritária.
que há alguma coisa mais importante. Então, você para aquela tarefa, volta para outra coisa mais importante e está tudo bem. Você não precisa complementá-la, porque você vai voltar nela depois. Então, é importante que você volte na tarefa anterior para desenvolver o problema de acordo com a estrutura que você percebeu em termos de senso de prioridade. Divida o problema em partes. Para dividir o problema em partes, você deve começar a fazer anotações. Não confie na sua memória. Repito, não confie na sua memória. E isto é relevante e é muito importante que você saiba que a sua mente não grava tudo, não registra tudo, porque se registrasse tudo, cara, você ia ficar doido, você ia ficar louco com tanta coisa na sua cabeça. Então, a sua mente, ela elimina aquilo que não se repete. Ela não registra aquilo que não se repete, exceto em circunstâncias altamente emocionais. Aí ela vai registrar. Mas em circunstâncias normais da nossa vida, sem nenhuma emoção, circunstâncias neutras, você só vai registrar aquilo que você repete. Então, como muitas das coisas que você pensa, muitas das ideias que você tem, às vezes você só tem uma vez e depois ela não volta, então anota tudo, vai anotando as coisas importantes. Trate de registrar. E se você tiver uma ideia qualquer, está andando pela rua, anota num bloco de notas e depois passa para o seu caderno. Estou falando no caderno, se quiser, anota no computador também. Eu, particularmente, gosto de usar as mãos, usar a forma manuscrita, porque eu me conecto melhor com ela, e aí eu vou registrando melhor e eu vou pensando mais sobre aquilo. É a minha maneira de fazer, cada um faz da maneira que melhor entende. Muito bem, então eu falei sobre problemas de escopo fechado e problemas de escopo aberto. Você entendeu a diferença entre eles. Problema de escopo fechado, ele é criado normalmente por terceiros e você entra nele para resolver as questões que estão ali dentro, como um jogo ou como entrar para a universidade, fazer um curso, coisas do gênero. Problema de escopo aberto é um problema que você decidiu criar uma meta e aí a sua meta tornou-se o seu problema, né? E tornou-se aquilo que você pretende realizar, tornou-se o seu resultado que você vai buscar. Muito bem. Agora, outra questão importante para você não desistir, para você ser persistente nas suas ideias, é entender a diferença entre resultado e experiência. Você só vai atingir o resultado se você tiver experiência. Então, foque na experiência. Faça por fazer. Faça porque tem que ser feito, mesmo que você não saiba fazer. Por exemplo, você, naquele exemplo que eu te dei de querer mudar de emprego, tá? Tem uma técnica bem fácil aí. Você está preocupado como vai se sair na entrevista de emprego, porque a sua meta é conseguir aquele emprego, é conseguir aquele trabalho. Então, você começa a focar no resultado. Nossa, se eu não passar nessa entrevista, se eu não passar nessa entrevista. Bom, muda. Começa a focar na experiência. Sim, comece a fazer entrevistas de trabalho. E você não precisa começar a fazer entrevista de trabalho na área que você quer. Faça numa área em que você não está interessado. Vá lá fazer a entrevista para saber como é que é, para saber como funciona, para ver como que é, para aprender. Mas, e não vai ser uma sacanagem com a pessoa que está lá entrevistando. Talvez seja, mas aquela pessoa também precisa adquirir experiência com pessoas que não estão qualificadas. E você não está qualificado, você sabe que não está qualificado. Então você vai lá para ver como é que para aprender a se comportar, para aprender a ler a pessoa que está do outro lado, para aprender a responder as perguntas, para se preparar para a entrevista de emprego. Foque na experiência. Foque na experiência. Só um minuto aí. Então, assim, focando na experiência, você não vai se preocupar com o resultado. Adquira a experiência. Faça, faça, faça. E se prepare para errar bastante. Errar é importante. Errar é maravilhoso. Porém, você não deve ficar errando mais de uma vez a mesma coisa. Thomas Edison foi o criador da lâmpada incandescente, aquela com filamentos. Ele fez mais de 1000 experiências
mais de 1000 testes para descobrir como construir a lâmpada incandescente. Ele visualizava na mente dele aquele resultado, mas ele focou na experiência. Ele tentava uma vez, não dava certo, tentava de novo, não dava certo, tentava de novo, não dava certo. E ele não se importava com isso, porque ele estava focando na experiência. Depois que ele criou a lâmpada, foi expor em uma feira, um repórter veio e perguntou para ele: Senhor Thomas Edison, como o senhor se sente depois de ter falhado mais de 1000 vezes? Ele disse: meu jovem, eu não falhei mais de 1000 vezes, eu descobri mais de 1000 maneiras que não funcionavam. Ou seja, Thomas Edison focou na experiência e ele tinha prazer naquilo, porque cada vez que ele descobria que falhava, ele não pensava dessa forma, ele pensava, puxa, essa maneira não funciona, então é mais uma que não funciona, mais uma que não funciona. E assim ele ia descartando as maneiras que não funcionavam, até que ele descobriu o tungstênio e o bulbo. E finalmente a lâmpada ficou pronta. Percebe então a diferença entre focar na experiência e focar no resultado? Não se preocupe com o resultado. Vai haver resultado se você focar na experiência. Porque quando você foca na experiência, você vai ser cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Gente, o primeiro vídeo que eu gravei foi há uns 4 anos atrás. Foi horrível. Eu tive que gravar umas 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, não sei. Eu nunca tinha gravado antes, era muito estranho eu estar ali, sozinho, olhando para a câmera, falando sozinho. Terrível, porque primeiro que falar sozinho é um tabu na nossa cultura, né? Ninguém pode falar sozinho porque é louco, o que está completamente errado, isso aí é assunto para outro vídeo. Então estava eu ali falando sozinho, terrível, a minha mente não conseguia concatenar direito as ideias, porque não tinha uma pessoa na minha frente. Eu estou acostumado a falar com pessoas, e aí eu não estava falando com ninguém, eu não estava acostumado a falar sozinho, dessa forma, né? Dessa maneira, em voz alta. Eu até falo sozinho, todos nós falamos sozinho, mas aqui dentro da nossa cachola, falamos em português, falamos conosco, mas em voz baixa. Eu às vezes falo sozinho, em voz alta, minha esposa às vezes me pega, falando, Silvio, o que tu está falando contigo mesmo aí? Mas falar para a câmera, gravar o primeiro vídeo, gente, foi terrível. Foi terrível. Hoje, eu ainda não sou bom em gravar vídeos. Eu ainda não sou ótimo em gravar vídeos, mas eu já conquistei um certo nível de satisfatório para bom, eu acho. Então, gente, como que eu cheguei aqui de satisfatório para bom? Gravando vídeo, errando, jogando fora, fazendo outro, gravando vídeo, errando, jogando fora, fazendo outro. E ainda assim, hoje, no início dos meus vídeos, eles nunca ficam da maneira que eu gostaria que ficassem. Se você for observar bem o início desse vídeo aqui, demorou um pouquinho até que eu deslanchasse, foi um pouco estranho para mim. Ainda tem isso, e eu estou aprendendo a lidar com isso. Demorou primeiro para eu tomar consciência daquela fase inicial. Mas como que eu tomei consciência? Com a experiência, errando, acertando, olhando depois o que ficou bom, o que ficou ruim. Então, gente, para você começar algo, continuar e terminar uma meta, um objetivo, algo que você almeja, foque na experiência e divida o problema em partes. É isso aí, gente. Até o próximo. Grande abraço a todos. Se gostou, inscreva-se no canal e clique no sininho. Até mais. Tchau.